Essa semana foi divulgada pelo Data Senado uma pesquisa falando que os brasileiros preferem uma semana de 4 dias de trabalho ao invés de 5. É claro, temos que adaptar as nossas relações trabalhistas, como eu venho falando em tantos vídeos, com mais flexibilidade e mais liberdade. Mas será mesmo esse o caminho em um país sem produtividade ou com produtividade baixa e estagnada há mais de 3 décadas no Brasil? Vamos entender o que está por trás disso. Vagas abertas do primeiro lote para o workshop presencial Caos e Oportunidade, a terceira edição. Será realizado dia 29 de junho, um sábado o dia inteiro, aqui em São Paulo. Falaremos sobre perspectivas econômicas e investimentos, que eu farei esse bate-papo. Traremos pessoas especialistas para falar sobre blindagem patrimonial, sucessão patrimonial, instrumentos financeiros para nos proteger dessas altas abusivas de impostos. Traremos também, claro que online, por ordem do STF, o Paulo Figueiredo, que está trabalhando tão intensamente pela liberdade de expressão no Brasil. Portanto, seja rápido, compre agora e garanta seu bônus exclusivo, que é a mentoria de 2 horas online comigo. Clique em Saiba Mais e adquira o seu ingresso. Segundo uma pesquisa divulgada pelo Data Senado, mostra que a maioria dos brasileiros preferem sim uma semana de 4 dias de trabalho ao invés de 5. Conforme conseguimos ver aqui nessa própria matéria, a gente vê nesse gráfico de pizza em que 73% das pessoas disseram que sim, que o governo deveria oferecer incentivos às empresas que adotassem a semana de trabalho de 4 dias. 23% disseram que não e 3% não opinaram. Ou seja, o estudo mostra que 73% dos brasileiros acreditam que o governo deveria oferecer incentivos às empresas que adotassem a semana de trabalho de 4 dias. O que estamos falando aqui é que grande parte dos brasileiros, nessa pesquisa pelo menos, acredita que o governo deveria ajudar as empresas, subsidiar, financiar as empresas para que os trabalhadores trabalhassem um dia a menos e trabalhando um dia a menos não variasse o seu salário. Ocorre que ninguém consegue entender, ou pelo menos esses 73% da pesquisa não entendem, que justamente um dos grandes objetivos desse canal, pela linha da educação, é mostrar que quando o governo subsidia, ele usa dinheiro público. Dinheiro público sai justamente dos nossos bolsos, ou seja, se o governo utiliza parte desse dinheiro para subsidiar ou financiar o salário de alguém que trabalha menos, é claro que faltará dinheiro para outra área. O dinheiro é justamente escasso. E o governo continuará gastando mais do que arrecada, produzindo dívida, se endividando e, obviamente, os juros nunca cairão numa economia fechada como é a brasileira. Ou seja, as pessoas não entendem as consequências de um simples fato aqui de ajuda governamental que levaria a um endividamento maior para que eles trabalhassem menos e ganhassem a mesma quantidade. Ou seja, que tivessem um ganho real de salário, uma vez que ganhariam a mesma coisa trabalhando menos. Com isso, fica muito claro essa falta de conhecimento do mau uso, da má alocação do dinheiro público, que acaba, no médio e no longo prazo, gerando uma inflação, onde os pobres são sempre aqueles que pagam as contas com um percentual maior da sua renda. Isso fica bastante claro. Mas seria mesmo, então, uma semana de 4 dias de trabalho viável? Olhando aqui nessa matéria que saiu no G1, a gente vê que algumas empresas aceitaram fazer o teste e reduzirem o seu expediente. Aqui no Brasil, eles mostram que já são 21 empresas que aceitaram e estão participando dessa fase de teste. E o que efetivamente relatou essas 21 empresas? Pois bem, em linhas gerais, eles falaram que o balanço parcial constatou que 61,5% das companhias notaram avanço na execução do projeto. Em 58,5% obteve mais criatividade na realização das atividades e que também as melhorias foram sentidas no ambiente do trabalho, onde 58% dos funcionários beneficiados afirma que passaram a conciliar melhor a vida pessoal e a vida profissional. Uma empresa dessas 21 acabou desistindo no primeiro mês. Ainda nessa pesquisa, revelou que um aumento de 78% foi notado na disposição
para momentos de lazer. E, além disso, 50% reduziram os sintomas de insônia, 62% o estresse de trabalho, enquanto 64% não se sentem desgastados no final do dia. Outros 56% não estão frustrados como antigamente. Claro que aqui a gente olha o ponto de vista pessoal de cada um desses. Mas como as empresas continuarão pagando os salários desses trabalhadores quando eles passarem, ou se eles passarem a trabalhar um dia a menos, o que está por trás de todo esse movimento? É isso que eu quero desmistificar em cima de um conceito extremamente importante aqui, que é a produtividade. A grosso modo, os salários não crescem por um decreto de um político de plantão. Claro, ele pode muito bem, através da sua canetada, decretar um aumento de um salário mínimo, como a gente tem visto no Brasil. Só que quando o salário sobe acima da produtividade, que já vamos desmistificar esse tema, mais cedo ou mais tarde as empresas precisam demitir os trabalhadores, uma vez que o retorno que os trabalhadores dão para a empresa acaba sendo menor do que o custo que as empresas têm com esses mesmos trabalhadores. Além, obviamente, de todos os custos trabalhistas, burocracias que são impostas pela legislação brasileira. Portanto, quando um salário sobe, ele acaba subindo tudo em cadeia. Um salário mínimo por aumento presidencial, por um decreto, digamos, político, acaba subindo de todos os pensionistas, aposentados, de todos os funcionários públicos e dos trabalhadores da iniciativa privada. Ocorre que o Estado tem que arcar com esse incremento gigantesco de gasto. Uma das grandes contas do governo brasileiro é justamente o pagamento do funcionalismo público. E uma máquina inchada como a brasileira, que gasta muito e gasta mal, acaba por endividar-se cada vez mais. Um país endividado, obviamente, precisa remunerar os seus investidores com juros maiores para que ele consiga atrair capital, atrair investidores para fechar as suas contas, que é justamente o que vem acontecendo no Brasil. O governo brasileiro vem fazendo leilão de título público, ou seja, ofertando ao mercado suas dívidas, e ele vem conseguindo apenas captar dinheiro a um prazo mais curto, pagando uma taxa mais alta, e acaba, obviamente, encarecendo toda a dívida já em estoque do Brasil, aumentando ainda mais o endividamento público. Mas voltando ao tema central aqui, será mesmo que um aumento de salário abaixo da produtividade, que é o que, como veremos aqui no Brasil, acaba gerando emprego? Naturalmente, não. As empresas, no médio e no longo prazo, começam a perceber que o custo do trabalhador é maior, com um processo de endividamento público, acaba aumentando a inflação e as pessoas perdem o poder de compra, porque o dinheiro se desvalorizou e claramente começa o processo de demissão. Ou seja, ele é um efeito que estimula o desemprego. Mas como então a gente consegue aumentar o nível de empregos em uma sociedade? Basicamente, a gente precisa criar mais empregos e favorecer o investimento empresarial, favorecer o ambiente para investimento empresarial. No primeiro deles, para a gente criar empregos, é claro que a gente precisa de um ambiente menos hostil, mais barato, menos burocrático, para que o empresário possa contratar de forma mais fácil, de forma mais flexível e mais barata os seus trabalhadores. Tirar pessoas que hoje estão ou em outros trabalhos piores ou que estão desempregados para que passem a compor a mão de obra dessas empresas. Mas, claro, o empresário precisa ter estímulo, precisa ser barato, precisa compensar a produtividade que o trabalhador entregará para essa empresa. E, obviamente, o segundo ponto, o empresário precisa, local ou internacional, de ambiente com muito estímulo, com segurança jurídica, com contratos que são respeitados, para trazer investimentos e, obviamente, regras claras de retorno de capital, onde seja fácil encontrar mão de obra minimamente qualificada a um preço acessível para que o seu projeto possa parar de pé. Nesses dois cenários, estamos realmente complicados aqui no Brasil. Portanto, ao trabalhar um dia a menos, aquele trabalhador acaba trabalhando menos de 1h30 por dia. Se você desconta o número de horas que ele trabalha num dia, ele não mais trabalhará, digamos, na sexta-feira, você tem, obviamente, um incremento de horas em que ele teria que trabalhar nos outros dias, mas ele não vai trabalhar. O que acontece, basicamente, é que ao reduzir a jornada, sem reduzir a remuneração do trabalhador, o custo hora desse trabalhador para a empresa, obviamente, sobe. Ele vai ganhar a mesma coisa trabalhando menos horas. Portanto,
o custo real que a empresa tem com os trabalhadores subirão de forma expressiva. Para aquelas empresas que já conseguem trabalhar com uma margem bastante grande, uma margem de lucro, ela consegue sim sobreviver, diminuirá a sua margem, mandarão embora outros trabalhadores, mas para as empresas pequenas e médias que compõem 80% da geração de emprego no Brasil, esse processo acaba sendo desastroso. Imagina uma papelaria, um bar, um pequeno restaurante, um pequeno comércio, uma loja de bairro. Como ela conseguirá arcar com os salários daqueles trabalhadores ao trabalhar um dia menos, portanto, venderá menos e terá que pagar o mesmo montante de salário para aquele trabalhador, onde essa empresa já é estrangulada pela burocracia brasileira e pelos altos impostos que aqui são colocados para todos nós. Portanto, isso pode ser alguma coisa desastrosa para grande parte da economia brasileira. Mas como então essas empresas absorveriam esse custo trabalhista? Basicamente de duas formas. Se a produtividade dessas empresas aumentam ao longo do tempo, elas absorveriam esses aumentos salariais que teria que ser menor do que a produtividade crescente da empresa. E o segundo ponto é basicamente aumentando os salários nominais abaixo da inflação. Se você tem uma inflação, digamos, de 1% ao mês e você sobe o salário em 0,5%, você, em termos reais, está subindo menos do que a inflação. Essas seriam as duas formas que a empresa conseguiria absorver esse aumento real do custo do trabalhador, aumentando a produtividade e aumentando o salário abaixo da inflação. O que acontece é que, ao entendermos o que é a produtividade, a gente vê que estamos num momento extremamente complicado aqui no Brasil. Em linhas gerais, a produtividade é a capacidade dos funcionários, das pessoas e das empresas e dos governos produzirem riqueza. Ou seja, como nós conseguimos ou quanto nós conseguimos produzir de riqueza, basicamente em uma hora, em um dia, em um mês, em um ano. É claro que o momento atual, com tamanha tecnologia, exige que nós produzamos mais a um tempo menor, ou produzir mais com um número menor de pessoas. Isso basicamente é aumentar a produtividade. Só que o que acontece é que a produtividade no Brasil, como veremos, está completamente estagnada. Além disso, o Brasil está num momento demográfico complicado. Nos anos 50, para cada mulher, você tinha uma média de 6 nascimentos. Hoje no Brasil a gente tem 1,6. E em 2050, a continuar nessa tendência, nós teremos uma inversão. A curva fica negativa, ou seja, nascerá menos pessoas do que viverão. Ou seja, teremos um envelhecimento da população em que eles morrem mais tarde e cada vez nasce menos pessoas. Como é que nós encontraremos mão de obra? É claro que se você ainda quer trabalhar menos com uma falta de mão de obra, você tem um efeito duplo inflacionário. O custo da mão de obra sobe porque ele é escassa, ainda mais a mão de obra qualificada é mais escasso ainda. E se os obrigam a trabalhar menos para ganhar a mesma coisa, obviamente inflaciona ainda mais. E claro, as empresas repassarão nos preços de produtos e serviços esse aumento dos custos. Mas vamos voltar então aqui aos números. Como se aumenta a produtividade? Basicamente, investindo em tecnologia, inovação e, acima de tudo, educação, para que as pessoas possam e consigam entender o mundo tecnológico atual, coisa que no Brasil não acontece. Infelizmente, há um mês nós ouvimos uma fala importante do presidente da República, falando que não aguenta mais ouvir falar dessa tal inteligência artificial, quando o mundo desenvolvido já está trabalhando, já é presente, não é futuro, essa tal inteligência artificial, como fala o Lula. Claro que ele quer mais pessoas eternamente dependentes do Estado para continuar votando em seu projeto de poder. Pois bem, para isso, nós precisaríamos de investimentos. E conforme a gente teve possibilidade de analisar num vídeo nessa semana, disponível aqui no meu canal, os investimentos frente ao PIB no Brasil está na mínima em décadas e abaixo da média dos países emergentes. Hoje a gente tem por volta de 16, 17% do PIB em investimentos, quando na média dos emergentes está na casa dos 20%. Impostos absurdos, altíssimos aqui no Brasil, num emaranhado que nós sequer sabemos quais impostos nós devemos e nós pagamos. E, obviamente, um sistema de subsídios que privilegia
uns em detrimento de outros. O brasileiro médio, o empresário no geral, adora pregar subsídios para suas áreas. Claro, ele sai com vantagem disso, mas com um mercado fechado, onde desfavorece o Brasil por completo. Um sistema de subsídio gera uma má alocação do dinheiro público, que precisa pagar mais impostos para fazer uma má alocação por parte do governo, privilegiando um setor frente a outro, uma empresa frente a outra. E, obviamente, esse dinheiro gera uma má alocação, que isso é repassado nos preços mais cedo ou mais tarde. Segundo vemos aqui nessa matéria, uma corrida completamente desigual em produtividade. Depois que as Coreias terminaram as suas guerras entre a do Sul e a do Norte, a Coreia do Sul estava completamente arrasada. Nesse gráfico, a gente vê aqui que nos anos 80, a produtividade era mais baixa na Coreia do Sul do que no Brasil. Olha como vemos essa curva se inverter. Hoje, a produtividade na Coreia é muito mais alta do que no Brasil. Ou seja, um brasileiro produz, na média, 20 dólares por hora, enquanto na Coreia do Sul produz 56 dólares por hora. Ao olharmos os Estados Unidos, fica mais vergonhoso. Produz por volta de 90 dólares e no Brasil 20 dólares. Basicamente, nós precisamos de um americano para o que 4 brasileiros produzem. Nós precisamos de um suíço para o que 5 brasileiros produzem. Vamos comparar aqui a mais perto, então? O brasileiro produz próximo a 20 dólares, como mostramos aqui, e o chileno mais próximo a 40 dólares. A produtividade do chileno é basicamente o dobro da produtividade do brasileiro. Portanto, fica muito claro que se um trabalhador trabalha as 44 horas semanais que rege hoje a CLT, também antiga, criada na época de Getúlio Vargas, basicamente ele deve ganhar mais se a produtividade dele for maior do que alguém que trabalha 36 horas, comparando produtividade. Você pode trabalhar muito menos, ter uma produtividade muito maior e ganhar mais. Só que o cerne da questão aqui no Brasil está na produtividade. Claro, a ideia de trabalhar mais horas e o mero fato de trabalhar implica uma remuneração maior é uma ideia completamente marxista, onde ele leva em conta apenas a hora trabalhada e não o que o trabalhador produz, ou seja, a sua produtividade. E fica claro, a história já mostrou, que se você trabalha 10 horas na semana e produz muito mais, você tende a ganhar muito mais do que alguém que trabalha 44 horas semanais e simplesmente não produz absolutamente nada. Mas comparando produtividade, é claro que, se essa lei é aprovada, aqueles trabalhadores que querem trabalhar menos saem ganhando. Aqueles trabalhadores que querem ganhar mais e, portanto, trabalhar mais horas semanais saem perdendo. Eles estão dispostos a trabalhar mais para ganhar mais, enquanto outros não estão dispostos a trabalhar mais para ganhar mais. Ambos continuarão ganhando a mesma coisa porque serão obrigados a trabalhar menos. Temos no Brasil, portanto, uma lei leonina de trabalho inflexível que não permite pactar entre as partes, o que deveria ser, obviamente, muito mais flexível, adaptando ao século XXI. Já fiz um vídeo explicando sobre o Uber e os entregadores de aplicativo, como eles não querem as leis rígidas impostas por esse governo. Pois bem, caso seja aprovado, o trabalhador então pode claramente buscar um segundo emprego. Ao buscar um segundo emprego, ele pode ter um custo maior, o que torna inviável frente às horas que ele trabalhará nesse segundo emprego. Ou ele pode virar motorista de aplicativo, que impacta ele alugar ou comprar um carro. Portanto, nem sempre é mais fácil. Se parte uma ordem de cima a baixo inflexível, obrigando as empresas ou os trabalhadores a trabalhar uma hora a menos e as empresas remunerar esse dia que não está sendo trabalhado, a coisa realmente se complica por conta da produtividade brasileira que está parada. Conforme a gente consegue ver nesse artigo publicado pela Veja, que vale a pena a leitura, vemos aqui uma produtividade estagnada. Por que paramos o longo caminho para reverter a produtividade? Segundo esse gráfico aqui, nas últimas décadas a produtividade brasileira pouco saiu do lugar. Estamos parados. E se olharmos, inclusive, uma matéria que saiu na UOL mostra que a produtividade no Brasil está estagnada há 35 anos, desde 1981. Voltando ao princípio, o aumento real do salário por imposição de um mero decreto político gera muito mais desemprego no médio prazo do que aumento de emprego e gera zero aumento de produtividade, que é justamente o centro
da questão. Para cada R$ 1 que o governo aumenta no salário mínimo, ele aumenta um gasto público de 400 milhões de reais. Mais gasto público, mais endividamento. Sem aumento de produtividade, mais cedo ou mais tarde, isso leva ao desemprego. Eu sou totalmente a favor de uma adaptação do mercado de trabalho ao século XXI, com mais flexibilidade, com mais liberdade. Mas para isso, precisamos nitidamente, conforme vimos aqui em número, investir em produtividade. Estamos na parte final da produtividade daqueles países da OCDE, o G20, comparáveis, minimamente comparáveis com o Brasil. Falta muito para chegarmos no primeiro mundo. Ao aumentarmos o salário simplesmente por decreto para continuar angariando voto para um partido em seu projeto de poder, mais cedo ou mais tarde as empresas continuarão sufocadas e cada vez mais trabalhadores optarão por trabalhar na informalidade, como isso já vem acontecendo claramente. Poucos hoje querem continuar trabalhando no regime getulista CLT e que cada um tenha a liberdade de escolher. Se uma empresa quer pagar 4 dias de trabalho, ótimo. Se cabe dentro do salário dela e da produção da empresa, perfeito. Que seja um pacto negociado entre o trabalhador e a própria empresa. Se o outro quer trabalhar 5, 6 dias e foi pactado entre as partes, que seja respeitado. Não importa. Eu defendo aqui a liberdade das partes escolherem. Se ele quer ser CLT, se ele quer ser autônomo, se quer trabalhar na informalidade, não importa. Deve ser uma livre escolha. Mas o que vemos aqui é, mais uma vez, uma intromissão estatal que colocaria uma regra de cima a baixo mais inflexível, nos afastando ainda mais do século XXI e principalmente da produtividade dos países avançados. Seguimos.